Foi. Muito bem, então, uma boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos dar início ao nosso 9º encontro de avaliação de empresas, né? Então, com a aula de hoje, vai ser possível já realizar o valuation de empresas no molde que a gente está aprendendo, que é com fluxo de caixa descontado. Porque o tema da aula é valor final, o fluxo de caixa. O capítulo 12 da Modaro, então, onde vocês vão encontrar aqui, conforme tá a flechinha ali, né? Deixa eu pegar o indicativo, a caneta, acho que fica melhor. Então, aqui está o capítulo 12, é a aula 12, aula 9, né? Como vocês podem ver, teriam bem mais encontros, né? No entanto, a gente já está encerrando o curso por conta de ter o mesmo fluxo do semestre, né? Senão a gente precisaria de um curso de 40 horas, mais horas aula, para poder explanar todas essas sessões, né, com uma maior profundidade e ver os 34 capítulos do livro. Tá? Então, o que a gente tem aprendido é o básico para poder fazer uma avaliação de empresas. Então, o que é esse tal valor final do fluxo de caixa, né? A gente tem que lembrar, aqui é a mesma do inglês para o português, que o fluxo de caixa, né, uma empresa, ele tem essa forma aqui. Então, a gente vai desenhar o fluxo de caixa, o valor presente, é o que a gente chama de avaliação, valor da empresa, ou também chamado de valor intrínseco, que VI de valor intrínseco. E aí a gente estima os fluxos de caixa no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, né? E poderia ir até infinito, como está aqui sendo colocado. Até infinito, no entanto, imagina eu fazer um fluxo de caixa infinito. Não tem condições, né? Tá? Mas a gente pressupõe que a vida da empresa ela é infinita. Então, dessa forma. E em cima desse fluxo de caixa, a gente aplica uma taxa de desconto, um R, que vai depender do fluxo de caixa que eu estou analisando, ele é igual ao VAC, né? Se eu estiver analisando a empresa para adquirir ela, para comprar uma fusão, ou se eu quero simplesmente ser um acionista, vai deixar de ser o VAC e passa a ser o CAE. A gente aprendeu como determinar essa taxa, né? E cada um dos fluxos de caixa aqui, fluxo de caixa 1 para o fluxo de caixa 2, falar em fluxo de caixa 2 é problema no Brasil, né? Fluxo de caixa 3, 4, fluxo de caixa 5. Né? Para cada um deles, vai acontecer uma expectativa de crescimento, que é um Gzinho. Né? A gente vai ter um G aqui de crescimento, um G de crescimento, que a gente aprendeu a calcular na última aula. Tá? Como a gente não tem condições de fazer até infinito, né, a gente determina um valor final. Tá? Então faz um fluxo de caixa dessa forma, como eu representei aqui, que é essa primeira parte aqui com colchetes, que é o que a gente chama de valor explícito. Explícito. Isso aqui é o valor explícito do valor intrínseco. É aquele que eu estou calculando ano a ano, né? Normalmente a gente vai até um período aqui de 5, 10 anos, esse ano, N aqui de 5,
10 anos, dependendo da empresa. O mais comum é vocês verem com 5. E aí eu acho um valor final. Então, do ano 6 até o infinito, ele vai ser esse valor final, o valor terminal, tá? Então, se eu fosse colocar no meu fluxo de caixa, desenhar dessa forma aqui, eu teria aqui o valor intrínseco, e eu tenho 5 períodos de fluxo de caixa, tá? E a partir deste momento, eu tenho um valor final. Esse aqui que a gente está, valor final, que é o terminal value. Terminal value. Tá? E aqui tem os fluxos de caixa. Os fluxos de caixa do ano 1 até o ano 5, que a gente faz 1 a 1, né? Os fluxos de caixa. Então, essa grande flechinha final, ela representaria o que eu trouxe de fluxo de caixa até infinito a valor presente no ano 5. Tá? Então, esse aqui seria o meu terminal value. Como é que a gente determina o valor final de uma empresa? 3 formas básicas. Uma é pelo valor de liquidação, principalmente se os ativos eles são fungíveis, né? Ou que eu consiga separá-los, né? E aí negociá-los de forma individualizada, separada. Então, eu vou encerrar a empresa e aí eu vendo os ativos, né? Eu, olhando essa técnica, eu me lembro do filme Pretty Woman, tem lá o Richard Gere. E se vocês já assistiram o filme, a profissão dele era adquirir empresas em bankruptcy, né, empresas com dificuldade financeira. Então ele comprava com um valor bem baixinho, mas ele sabia que os ativos tinham um valor maior do que o valor da empresa, e aí depois vendia cada um ativo de forma fragmentada. Como faz uma sucata, né? Uma sucata que compra um carro inteiro colidido, e aí paga um valor para o Detran e vende as peças. A soma do valor das vendas das peças é muito maior do que o valor de compra do ativo sinistrado, né? Então seria uma forma de avaliação, valor de liquidação. Outra abordagem por múltiplos que vocês aprendem no curso de análise fundamentalista, né? No entanto, é uma abordagem relativa, não se tem um valor intrínseco do negócio. E outra técnica seria o modelo de crescimento estável, que ele é mais sólido em termos de teoria acadêmica, né? Mas ainda assim depende muito de julgamentos como o quanto a empresa vai crescer. Então, isso é um tanto quanto complicado, vocês devem ter acompanhado agora recentemente o IPO da SpaceX, que tornou o Elon Musk o primeiro trilionário da história, né? Então, apesar da empresa ter prejuízo, historicamente vem tendo prejuízos de bilhões, foi vendida com um valor recorde, porque sinaliza que as pessoas acreditam que no futuro ela vai crescer muito. Né? Então, quanto estimar desse crescimento é a grande questão. Bem, então, um fluxo de caixa de forma matemática e técnica, né? Quando a gente determina o valor final, ele vai ser uma perpetuidade, né? É o fluxo de caixa esperado do próximo período. Então, esse aqui seria o free cash flow do ano 6 sobre a minha taxa de desconto, que pode ser o VAC ou CAE, conforme eu já coloquei, descontado da taxa de
crescimento, tá? Então, isso aqui, o nome dessa equação que está aqui, ela é chamada de perpetuidade. Perpetuidade. Se o crescimento ele for zero, ele vai se resumir como sendo fluxo de caixa sobre R. Tá? Fluxo de caixa sobre R. Então, por que ele é uma perpetuidade? Porque passado, por exemplo, aqui uma taxa de juros da poupança, 0,5% ao mês, né? Por cento ao mês, e você tem aplicado um fluxo de caixa de 1 milhão de reais, né? Então, o que acontece? Todo mês você poderia ir lá sacar 5 mil. Chega no final do mês, saca 5 mil, né? Que são os 0,5% desses 1 milhão. E no mês seguinte, continuaria tendo 1 milhão. Né? E aí você sacaria de novo 5 mil. E no mês seguinte, continuaria tendo 1 milhão e sacaria 5 mil. E assim até o infinito. Isso é chamado de perpetuidade. Né? Se eu coloco uma taxa de crescimento penalizando a taxa, né, do R, então quando eu faço um fluxo perpétuo é até infinito. Então o meu fluxo de caixa, né, tem essa forma linear até infinito. Né? Então eu estaria saindo do meu período aqui, fluxo de caixa 5, e eu tenho aqui do meu fluxo de caixa 6 até o infinito, ele é da mesma proporção, mesmo tamanho. Né? Então esse aqui com G igual a zero. Se eu incorporar um G, o meu fluxo de caixa, em vez de ser uma série uniforme, que é o que vocês aprendem, série uniforme em engenharia econômica, em matemática financeira, isso aqui é uma série uniforme, ela passa a ser uma taxa geométrica crescente, né? Então ela tem um Gzinho aqui, que é essa taxa de crescimento que você está colocando em cima, e aí ela recebe essa forma aqui, esse menos G, tá? Bom, para o infinito, a gente assume que essa taxa de crescimento ela é constante e estável, e não podendo ser superior à taxa de crescimento da economia. Né? Então, a empresa, no longo prazo, ela não pode ter um G maior do que a economia. O que é a economia? É o PIB, é o Produto Interno Bruto. Ou outra proxy é a taxa livre de risco. Né? Ela não pode crescer mais do que isso, senão ela iria sugar todo o dinheiro da economia e ia se tornar uma monopolista, a única empresa do mundo, porque ela ia sugar todo o dinheiro. Então, essa taxa de crescimento, no longo prazo, ela tem que ser menor do que o crescimento da economia real, tá? Ou melhor, nominal, tá? Que aí eu tenho que incorporar o PIB à inflação, o que a gente chama de crescimento estável. Bom, aqui está o que eu acabei de falar, ó, é uma perpetuidade. Um pouco de matemática para vocês que estão estudando cálculo, né, as disciplinas de cálculo 3, cálculo 4, né, estão estudando matemática financeira. Então, como é que a gente chega no fluxo de caixa de uma série uniforme e vai ter essa razão aqui, né, o A sobre R. Quem é o A? É o que eu chamei antes de fluxo de caixa, 6. Do período 6 é igual para todos, então aqui seria 6, aqui é o período 5. Tá? E aqui está como a gente determina ele, de uma forma simples ou de uma forma integral. Né? Como é que a gente acha algum valor. Depois vocês dão uma
uma olhada com calma na dedução, para não dar tempo aqui de a gente explorar, né? Só um cálculo desse aqui já seria 50 minutos de aula com uma louça, né? E aqui mostrando para vocês do crescimento geométrico. Quando eu tenho um crescimento geométrico, eu penalizo a minha taxa com G, que é esse Gzinho que a gente está colocando aí de exemplo, né? Então, do meu fluxo de caixa uniforme, eu estou acrescentando G. Aqui ao quadrado, ao cubo, né? Como sendo geométrico. Então, ele acaba resultando nessa forma, e é o que explica o porquê o valor final, né? O terminal value da empresa é o fluxo de caixa 6, que é o meu A, aqui, né? Sobre o que a gente viu que era a taxa de juros menos o G. O R aqui está como sendo representado por I, né? The interest. Então, aí esse R seria o VAC ou o CAI. Tá? Então, está aqui toda a demonstração de dedução, e eu repito, não daria tempo aqui na nossa aula de falar sobre o valor final, se eu fosse explorar. Então, por isso, fica a lâmina aí de presente para vocês, para depois se debruçarem e ver toda a dedução aí, que está mastigadinha para vocês. Bom, então, quão alto pode ser a taxa de crescimento? Esse G, qual o valor máximo eu posso utilizar, né? Qual é o máximo? Né? Então, a taxa de crescimento estável não pode exceder a taxa de crescimento da economia, né? Mas pode ser inferior. Eu posso adotar que a empresa está crescendo a uma taxa menor do que a economia. Então, com o tempo, ela vai se estagnando, ela vai perdendo, por exemplo, empresas que não acompanham os avanços tecnológicos, né? E aí ela pode passar até a ter um valor negativo, uma taxa de crescimento estável negativa, né? E aí isso significa, no cálculo, que eu estou dizendo que a empresa, com o tempo, ela vai desaparecer, ela vai deixar de existir. Tá? A gente tem vários exemplos de empresas, né, ligadas a setores que já foram grandes potências e não são mais, por conta de que não acompanharam os avanços tecnológicos, né, e aí deixou de existir. No setor automotivo, uma Studebaker, uma International, a linha de veículos, né, de motores ainda tem. E assim, várias outras no Brasil, uma Puma, uma Gugel, né, com uma taxa de crescimento negativa, tá? Significa que ela vai desaparecer com o tempo. É a verdade da maioria absoluta das empresas, né? São raras as empresas que se tornam centenárias, né? E se você usar fluxos de caixa nominais e taxas de desconto, né, a taxa de crescimento deve ser a nominal da moeda. Então, uma boa estimativa do G, é o que eu falei antes, é a taxa livre de risco. Tá? Meu risk-free. A gente aprendeu, no caso do mercado americano, os T-bonds, né? Os T-bonds de 10 anos. É uma boa medida da taxa livre de risco. Então, se aqui seria o valor do G no meu valor terminal, né? O crescimento terminal. Esse G terminal é diferente do G ao longo do período explícito, tá? Que a gente calculou na aula passada, né? Mostramos um exemplo de analisando 5 períodos para trás, e a gente projeta 5 períodos para frente, com base na retenção de valor de reinvestimento da empresa. Então, são 2 Gs diferentes.
assim como eu também posso ter dois VACs diferentes, né? O VAC do período explícito e o VAC do período terminal, que normalmente costuma ser também diferente, tá? Ele acaba sendo um valor menor, né, constante, normalmente o valor do próprio mercado, né, como sendo utilizado, o VAC médio do setor, em vez do VAC da empresa. Ou eu uso dessa forma a taxa livre de risco, ou eu uso a taxa de crescimento nominal da economia, que é a inflação mais o crescimento real. O que é esse crescimento real? É o PIB. Exemplo, o PIB do Brasil foi 2,3, se eu não me engano, em 2025, e a inflação, se eu não me engano, foi 4,7, 4,3, uma coisa assim, tá? Então a soma dos dois seria, aqui é 6,9% em valores reais, né, em valores de moeda brasileira, né, como sendo a taxa de crescimento. Se eu estou avaliando em dólares, então já não seria um bom indicativo, né, utilizar a taxa de inflação de crescimento do PIB em reais, né, porque ele é ilusório, né, tem a questão de variação do câmbio e também a inflação americana, né, a ser considerada. Então, quando a empresa atingirá um crescimento estável? Quando é que isso aqui vai acontecer? Se fosse um ser humano, a gente sabe que tem período da infância, adolescência, que vocês saíram há pouco, são jovens adultos agora, continuam crescendo, aí chega a maturidade, dali não cresce mais. Né? Então, com 20, 22 anos, não cresce mais, chegou a maturidade. Então, esse seria o tempo do meu fluxo de caixa, 22 anos, que eu teria que estimar, né, de uma pessoa. Dali para frente, não cresce mais, é estável. Tá? E pior que não é estável, é decrescente, né? Uma pessoa, ela tem G negativo, né? Ela começa a, a diminuir, né? Até o momento que deixa de existir. Tá? Então é difícil a gente saber quando ela vai parar de crescer, quando é que uma SpaceX vai parar de crescer, quando é que a Tesla vai parar de crescer, quando é que a Amazon, né? A Google, a NVIDIA vai parar de crescer. São 22 anos, são 40, são 15 anos, né? Ou ela já vai morrer no primeiro ano. Né? O sucesso geralmente torna uma empresa maior. Né? E quanto maior ela fica, esse crescimento aqui, se eu pegar a tangente, né? A tangente aqui é grande, quanto maior a empresa fica, o crescimento cai até virar zero. Então, se ela ficar na horizontal, a tangente é zero, o crescimento é zero. Tá? Então, quanto maior a empresa, mais difícil ela manter uma alta taxa de crescimento. Então, sempre quando vocês analisam as empresas, tem que ver que relação vocês estão usando, né, de crescimento e tamanho da empresa. A taxa de crescimento atual, ela pode ser uma boa referência, embora passado não significa que ela é confiável para o futuro, né? Mas se eu tiver uma empresa que cresceu no ano passado 30%, a chance dela crescer novamente próximo a 30% é muito maior do que ela crescer 10%, né, no longo prazo, porque ela está num, num caminhar mais acelerado, né? Tá? Então, se eu estou olhando para a história da empresa e ela vem num crescimento acelerado, mesmo que eu coloque uma penalidade dizendo que ela não vai crescer tanto, eu não posso dizer assim que de 30 vai cair para 10. Né? Ela vai ficar próxima a esses 30 aqui, isso durante o período de crescimento.
E outra coisa importante a ser observado é a questão de barreiras e vantagens, né, que impedem a entrada de competidores, tá? E aí, exemplo, barreiras legais como patentes. Ela ter uma patente que lhe dá um direito de exclusividade de exploração por 30 anos. Então, isso dá uma margem de crescimento bastante grande. Diferente de você olhar a empresa e ela não tem patente, qualquer um pode entrar. Tá? Então, perdão, dificilmente ela vai ter condições de manter aquela taxa de crescimento elevada, né, por um longo período de tempo. O que mais deve mudar na questão de crescimento estável? As empresas de crescimento estável devem ter as características de outras empresas de crescimento estável. O que isso significa? Grandes empresas que estão há longo tempo no mercado têm um beta próximo de 1 e elas têm um rating bom, acima de BBB ou superior. Tá? Então, é um dos cuidados que a gente tem que ter ao analisar a empresa, a questão do rating e a questão do valor do beta. Tá? No longo prazo, há uma tendência, então, desse beta ser próximo do beta ótimo, né, ou da média do setor, e a mesma forma o endividamento da empresa. Então, beta é igual a 1 no longo prazo. Então, eu querer reestimar o meu VAC, né? Se for reestimar o VAC, ele é uma função do beta. Tá? Então, o beta que a gente usou durante o período explícito, ele é diferente do beta terminal. Então, vai me gerar um VAC diferente. Eu estou usando um beta diferente. Né? E a mesma forma, a questão de relação de endividamento. Tá? No VAC do valor explícito, durante os 5 anos, né, eu utilizei o endividamento da empresa real, né, e a valor presente, enquanto que para o VAC do valor terminal, eu tenho que achar a média de endividamento do setor, né, porque no longo prazo ela tende a ser mais endividada, né, e a chegar a um patamar médio do setor. O que mais? Que retornos excedentes a gente pode gerar no crescimento estável? Então, retorno excedente é o ROC, Return on Capital. Toda empresa ela tem que ter um ROC, né? Se vocês olharem os exemplos das aulas passadas, eram maior do que o VAC. Então, estou gerando alfa, estou gerando um excedente maior do que o VAC. Do contrário, eu vou estar só remunerando o capital esperado pelos investidores, né? Então, quão maior vai ser isso aqui, esse ROC? Né? Uma forma da gente determinar isso é ver a taxa de reinvestimento, né, que tem essa relação, com base na taxa de crescimento estável, que é quem? A inflação mais o PIB. Inflação mais o PIB. Então, com base nisso, eu consigo chegar na taxa de reinvestimento, né, que é necessária para manter aquele ROC específico. Tá? Então, o valor final, ele pode ser escrito dessa forma. Eu substituir o meu Bzinho, que é o reinvestimento, pelo G sobre ROC. Isso aqui é o meu valor terminal. Né? Aqui está o custo de capital e o G, que a gente mostrou na lâmina anterior, que é uma perpetuidade com crescimento geométrico. Né? Crescimento geométrico. E como a gente acha que o NOPAD, EBIT menos o benefício fiscal, é multiplicado, então, pelo quanto eu tenho de excedente ao reinvestimento. Tá?
Então, no cenário em que a gente assume que a empresa obtém um retorno sobre o capital igual ao seu custo de capital em crescimento estável, né, o valor final não muda à medida que a taxa de crescimento mudar. O que eu estou tentando dizer? Se eu alterar o Gzinho aqui, eu não altero o valor final. Se eu aproximar esse ROC do meu VAC, que for igual ao VAC, né, o Gzinho ele perde relevância. Tá? Então, essas são as coisas críticas com as quais a gente deve se preocupar em mostrar um fluxo de caixa. Né? Eu desenhei um fluxo de caixa há pouco, vou desenhar aqui de novo. Então, aqui está o fluxo de caixa, com 5 períodos. Aqui está o valor da empresa. E o meu valor final, como sendo um valor bem grande do fluxo de caixa. Né? Só esse valor final, ele representa mais de 80% do valor, até 90% do valor intrínseco. Né? Só essa flecha grande aqui, em relação aos valores menores. Portanto, se eu estou com pressa, não tenho tempo para calcular todos os fluxos de caixa, né? Eu simplesmente determinando um fluxo de caixa sobre R e uma taxa que seria o free cash flow, ou melhor, o risk-free, né? Como de crescimento, eu já teria uma boa estimativa do valor intrínseco. A esse valor eu somo 10% ou 20%, eu teria uma boa estimativa do valor da empresa. Tá? Sem fazer todos os cálculos que a gente aprendeu da aula 1 até a aula 8. Né? Com um detalhe só, né, que para mim chegar nesse valor do meu fluxo de caixa 6 aqui, né, ele é função dos anteriores. Tá? Então, quanto maior for o G que eu adotar durante o período explícito, ó, quanto maior for o G, maior vai ser esse fluxo de caixa do período 6, e eu vou estar afetando o meu valor final. Né? O que mais é importante? Então, a gente tem que sempre ter cuidado, né, para não explodir esse valor de crescimento. A empresa, ela tem que, assim, mostrar que ela tem condições de gerar aquele G, né? Tem que ser dela em si, e não algo que a gente atribui a ela. Tá? Tem que ser mensurável esse Gzinho aqui durante a fase de período explícito. E para isso a gente amarra o crescimento, que é o G, ao reinvestimento, que é o que a gente aprendeu nas aulas passadas, aos retornos excedentes, né, e retornos excedentes. Então, quanto eu tenho de ROC acima do VAC, e limitar a taxa de crescimento no período estável, a taxa livre de risco. Então, a gente tem aqui 4 limitações. Ó, tá? A linha de fundo, primeira limitação, o G, em relação ao B, né, em relação ao ROC e ao VAC, tá? E em relação à taxa livre de risco, para não explodir o meu fluxo de caixa. Ela não pode crescer mais do que a economia no longo prazo. Tá? Então, sintetizando o que a gente viu, né? Se fosse uma perpetuidade, o fluxo de caixa do período 6 sobre o custo de capital, né? O LAC da empresa é uma boa estimativa, seu fluxo de caixa é constante. Né? Então, isso aqui é a perpetuidade.
Se ele tem o G, eu vou acrescentar esse termo no período 6, tá? Que é o meu Gzinho que está aqui, né? Então, dessa forma eu penalizo o valor final, e esse Gzinho aqui é o valor implícito, não é o explícito, né? É a taxa livre de risco, é o meu RF, ou inflação mais PIB, tá? Enquanto que no período explícito, né, a gente tem que calcular o G explícito, que é diferente desse final, né? E aí eu posso ir abrindo, ó, o que é esse fluxo de caixa? É o NOPAD, e aí eu tenho o valor total do NOPAD descontado pelo que a empresa está reinvestindo, né? Taxa de reinvestimento. Então, CAPEX, a variação do capital de giro, né? Sobre o NOPAD eu tenho uma proporção, por isso taxa de reinvestimento. Então, se eu penalizar o NOPAD pelo reinvestimento, sobra o valor líquido de fluxo de caixa, sobre o custo de capital menos G1. Né? Se eu adotar o VAC igual ao ROC, né, esse valor final, ele pode ser simplesmente traduzido dessa forma. Ele vai ser igual ao primeiro, como a gente viu aqui. Tá? Se ele não tiver o G. Né? Como é que ele não vai ter o G se o VAC for igual ao ROC? Para provar isso, com o VAC igual ao ROC, da equação com Gzinho constante, eu substituindo o G, né, dentro da minha equação de valor final, eu tenho essa nova demonstração, né? Aqui, então, meu valor final como sendo 1 menos G sobre ROC, que é a taxa de reinvestimento, sobre o VAC menos o G, e agora é a álgebra, né? Então, substituindo os termos, um pelo outro, aqui o G sobre ROC é o B, e do outro lado eu tenho aqui o G, é B vezes o ROC. Tá? Trabalhando a álgebra agora, isolando o VAC, fica 1 sobre B, 1 menos B, que pode ser cortado um pelo outro, e aí então a equação passa a ser constante, né? Ou seja, uma perpetuidade sem crescimento, se o VAC, se a empresa não gerar excedente de capital, né? Operar somente com o VAC. Tá? Bom, essa foi a aula de hoje, né? Então, relembrando aqui só a importância desse fluxo de caixa e dessa primeira aqui que eu coloquei, né? Que é essa cara aqui do nosso fluxo de caixa. Né? Essa expressão aqui é o valor final. Então, em termos de teoria, vocês foram apresentados a tudo o que precisa para fazer a avaliação da empresa. Né? Vocês já sabem que é fluxo de caixa, o valor intrínseco de uma empresa, que a gente olha para o futuro, né? A gente está olhando para o futuro e não para o passado, então deixa de ser contabilidade para ser finanças, e aí o valor da empresa é o fluxo de caixa futuro da empresa trazido ao valor presente. Né? E esse valor presente, então, eu tenho que determinar a taxa livre de risco, eu tenho que determinar o Equity Risk Premium, eu tenho que determinar o Country Risk Premium, né? Eu tenho que determinar o beta
empresa, tá? Para daí achar o custo de equity, o CAE, eu tenho que determinar o custo da dívida, a valor presente da dívida, né, para achar o VAC, e aí eu tenho o R. A partir disso eu monto o meu fluxo de caixa, os 5 períodos, com a taxa de crescimento, o G, considerando a taxa de reinvestimento, e no último período eu tenho a aula de hoje, que é o valor residual da empresa, né? Valor residual, também chamado valor terminal da empresa, que considera do período 6 para frente a perpetuidade. A empresa seria uma Highlander vivendo para sempre, né? Se eu usar um G negativo, eu estou já dizendo que ela vai morrer, tá? E assim eu calculo o valor da empresa, né, de uma forma determinística, tá? Mais do que isso, a gente poderia brincar com as variáveis, né, se oscilar o G, se oscilar a taxa de retenção, e simular esses valores com uma simulação, por exemplo, simulação de Monte Carlo, aí você passa a ter um valor probabilístico, qual é o valor provável, né, da empresa. E feito, gente.